Muito boa noite, gente. Se o áudio estiver ok, me dê um sinal aí no chat. Não sei se eu sou isso tudo não que me apresentaram aí, mas tudo bem, a gente releva. Só confirmem se estão me ouvindo, se está tudo certo. E aí a gente começa. E desde já também agradecer a Cristãos Criativos pelo convite. É um privilégio, uma honra poder estar aqui compartilhando hoje. E não sei, é muito difícil assim, né? Quando eu não costumo falar muito em eventos assim, né? E quando a gente é convidado assim, é muito difícil saber qual é a expectativa de quem, ou da organização, ou de quem está assistindo, assim, qual é a expectativa de cada pessoa, assim. E às vezes a gente não supre a expectativa, mas espero que, apesar disso tudo, que Deus use a gente aí, não só eu, mas os demais convidados e convidadas dessa escola que está sensacional. Tem o slide, se der para colocar, por favor, que é vocês que estão aí nos bastidores que tem que colocar aqui para mim. Se der, seria muito legal, porque para ajudar a gente. Isso, boa, valeu. Então é isso, gente. Eu tenho para compartilhar hoje. Eu coloquei o título dessa minha fala como uma breve reflexão sobre a educação, porque esse é um tema bem amplo, complexo, com muitas possibilidades e de caminhos para ser explorado, sobre muitas questões para serem tocadas, e muito provavelmente não, literalmente eu não vou conseguir abranger tudo, porque é impossível a gente fazer isso em uma hora assim de conversa, mas vai ser uma reflexão breve sobre alguns pontos que eu acho que são fundamentais, importantes, e que a gente não pode deixar passar, a gente não pode passar batido por eles quando a gente fala sobre educação, e principalmente em uma perspectiva cristã. E aí, eu queria começar essa aula de uma forma um pouco diferente do que tradicionalmente uma aula tradicionalmente começa. E eu vou começar da seguinte forma. Imagina como seria o nosso querido Brasil se na matéria estudantil se incluísse a poesia. Se no nosso prato do dia fosse o verso de um poeta, uma dieta seleta para deixar a mente sadia. De Antônio Gonçalves Dias, a poesia concreta, e que tivesse na merenda um poema por semana. Bastante Mário Quintana, para que a molecada aprenda, com graça e curiosidade, o quanto aprender é bom, de Chico, Vinícius, Tom a Carlos Drummond de Andrade. E que na hora do recreio, entre vivas e salves, a criançada em anseio clamasse por Castro Alves. Imagina como seria se, ao invés de celulares, nossos jovens se distraíssem, lendo livros aos milhares. Seriam suas mentes mais lúdicas. Imagina se as escolas públicas fossem iguais às particulares. Se Augusto de Campos e Sérgio Vaz fossem nossos artistas populares. Hoje em dia, as músicas são tão pobres, não consigo ver nenhuma vantagem numa letra sem vida, totalmente desprovida de qualquer mensagem. Se a gente é o que a gente lê, se a gente é o que a gente ouve, agora dá para entender com os nossos jovens o que houve. Mas imagina se, ao invés de ostentação e pornografia, eles recitassem cordéis e ostentassem poesia. Imagina como seria se eles lessem Gabriel Garcia, Mário Vargas Llosa, escutassem Mercedes Sosa e Paco de Lucia. Se soubessem quem foi Vicente Huidobro, talvez aprenderiam o dobro do que aprendem hoje em dia. Mas é que sabotaram a educação brasileira. Para que escutar hip hop? O que não dá ibope é besteira. A mídia nos entope com o lixo do pop e não com Manuel Bandeira. A mídia nos dopa de novela e copa e o povo feito tropa caminha alienado. Mas esse caminhar restrito não é o mesmo descrito por Antônio Machado. Aliás, alguém sabe quem foi Antônio Machado? Não te culpo se não sabia, pois eu também não saberia se não tivessem me contado. Eu sei que esse mundo que eu tenho imaginado não se passa de uma utopia, mas no meu ponto de vista acredito que ele exista, pois tudo existe aonde existe a poesia. Por isso, tento fazer minha parte para disseminar sabedoria, para que ao menos nossa arte não se transforme em mera mercadoria. Cada verso é um resgate, em nome da poesia, para que essa sociedade vazia, pouco a pouco, não lhe mate. Essa é uma música, ou talvez poesia, de um artista chamado Fábio Braza, e ele fala um pouco sobre a educação dela. Claro que falando na perspectiva de talvez a gente ter um pouco mais
arte, talvez ter um pouco de mais poesia dentro do nosso sistema educacional ou na forma como nós enxergamos a educação. E aqui foi só uma introdução, e o Fábio, ele traz, né, uma forma de enxergar a educação, uma narrativa para enxergar a educação, no ponto de vista dele, com essa arte, com a poesia, e que, claro, tem muita coisa boa no meio disso tudo. Não acho que é só isso que é suficiente, mas isso já seria talvez um grande passo para a gente. E a gente está aqui na Escola do Cristãos Criativos e provavelmente muitos de vocês gostam, consomem e lidam diariamente com cultura pop. E na própria cultura pop há várias produções e várias narrativas que também tratam a respeito da educação. Talvez uma das mais clássicas, assim, para a galera das antigas, e talvez se você for de uma geração um pouco mais nova, nunca ouviu falar, mas esse é um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, que traz uma crítica e toda uma discussão ao redor da educação, e traz a questão da autonomia do pensamento, tem a sua narrativa sobre uma visão sobre educação. A gente pode partir para outras produções mais mainstream, talvez, como o próprio High School Musical, que foi uma febre entre a galera adolescente de alguns anos atrás, que também tinham ali suas temáticas, aquilo que abordava e tudo mais. Ou ir para a produção nacional, talvez a mais famosa produção nacional que tem esse tema, que tangencia esse tema, que é a clássica novela Malhação. Esses aqui são os atores da época das antigas, assim, talvez uma das melhores fases, assim, para a galera que gosta e assistia. Ou a gente pode vir para produções mais recentes, como Sex Education, que está bombando aí na Netflix, saiu temporada nova, toca uma série de questões atuais, contemporâneas e, em certo sentido, delicadas, assim, também, dependendo da perspectiva. Ou a gente pode ir para outras produções que não necessariamente tratam da educação ali no núcleo de um colégio, de uma escola, de uma instituição de ensino, mas tem uma perspectiva um pouco mais de homeschooling, no certo sentido, assim, que é o filme Capitão Fantástico, que é um filme, inclusive, bem interessante, assim, se você não assistiu ainda, assista de forma crítica, mas assista, que é um filme muito interessante. Mas, como somos bons cristãos, bíblicos, crentes em Jesus Cristo, a nossa narrativa sobre educação, a nossa visão sobre educação, não pode ser nenhuma dessas narrativas, né? Seja Malhação, seja Capitão Fantástico e a sua visão mais, talvez, familiar da educação, seja na perspectiva do Sex Education, que traz a abordagem das questões sexuais, como o próprio tema, o próprio nome diz. A nossa narrativa sobre educação tem que ser uma narrativa que passa pelo Evangelho, que passa a partir de uma visão cristã da realidade, de uma visão cristã do mundo. E essa visão, e talvez isso aqui não seja novidade para ninguém, mas é importante a gente pontuar, que é uma visão que ela tem 3 grandes movimentos, né? Algumas pessoas colocam um 4º movimento, mas ele pode estar incluso dentro do 3º, que é uma narrativa construída pela criação, pela queda e pela redenção. Uma perspectiva de que Deus criou toda a existência, toda a realidade, e que essa realidade ela foi corrompida pelo pecado, é o que a gente chama de a queda, né? A queda do homem, a queda da realidade como um todo. E, por fim, a redenção, né? O último movimento desse grande teatro cósmico, né? Dessa grande narrativa cósmica, é a redenção, que é quando Cristo trará a redenção de todas as coisas, quando Cristo trará a restauração de todas as coisas. Então, um cristão ele tem que olhar dessa forma para a realidade, seja olhando para a educação, seja para a arte, seja para a família, seja para qualquer aspecto da realidade. Sempre teremos que olhar a partir dessa perspectiva, sempre a partir de uma perspectiva que engloba a criação de Deus, a queda e a redenção que virá através da obra de Cristo. E aí, eu estou falando tudo isso porque eu dividi essa minha fala nesses 3 movimentos. Eu gostaria de falar um pouco sobre criação e a criação dentro do aspecto da educação, depois sobre a queda e o que ela afetou, ou pelo menos dar uma pincelada sobre o que ela afetou, e por fim, falar sobre a redenção dentro da educação. E para a gente começar, é importante, e quem já viu alguma aula ou palestra minha, provavelmente já viu esse slide, eu sei que a Larissa, eu acho que ela está aqui assistindo e ela já viu isso, que ela estava estudando com a gente, mas é importante a gente falar que quando a gente está falando sobre criação, sobre essa expressão, que muito provavelmente todo ou qualquer cristão que já tem um mínimo de tempo de igreja já ouviu falar sobre isso, mas tem um erro muito comum
que é associar a criação apenas a coisas do domínio físico. Quando a gente pensa em criação, geralmente, normalmente, a gente associa com, por exemplo, ou a natureza, ou os animais, ou com o próprio ser humano. E não está errado, de fato, a criação abrange todo o domínio físico, mas não apenas o domínio físico. E isso é um ponto que faz toda a diferença. É a gente entender que quando a gente está falando sobre criação, sobre a ordem criacional de Deus, isso não é só sobre os aspectos do domínio físico, mas isso abrange todas as estruturas da realidade. Ou seja, toda a realidade, toda a existência está sobre a ordem criada de Deus. Toda a existência está sobre essa ordem criacional de Deus. Não só seres humanos, não só os animais, não só a natureza, mas todas as estruturas da sociedade fazem parte dessa ordem criacional de Deus. E para isso, a gente precisa de algo que o autor Albert Wolters vai falar que é o discernimento espiritual. E o que é esse discernimento espiritual que ele chama? Nada mais é do que a gente entender que, uma vez que Deus é o criador de toda a realidade, tanto dos aspectos físicos da realidade, quanto das estruturas da sociedade, se Deus é o criador de tudo isso, é o criador e sustentador de todas essas coisas, então a gente precisa ter um discernimento para que a gente atue, ou para que a gente interaja, ou para que a gente faça parte de cada uma dessas áreas, de cada um desses elementos da realidade. E o caminho para isso são basicamente dois, e eles não são dois caminhos opcionais, mas os dois se intersectam, e é por isso que usa-se esse termo discernimento espiritual. Porque, primeiro, a gente parte da palavra de Deus, que é a própria revelação normativa do Criador. É a revelação de Deus para nós sobre quem é esse Deus e sobre a realidade. Tudo que nós, enquanto cristãos, precisamos da parte de Deus, precisamos saber sobre Deus, ele se revelou para nós através da sua palavra. E ali estão as normas gerais para nós. Ainda que, mas Kaique, é um livro antigo, e isso não diz respeito, por exemplo, a mídia, a comunicação, porque quando a Bíblia foi escrita nem existia essas coisas. Sim, obviamente que a Bíblia ela não vai falar, a palavra de Deus ela não vai falar minuciosamente sobre cada uma das coisas que existem no mundo, até porque a sociedade se desenvolve, a civilização se desenvolve. No entanto, nela estão as normas gerais para que nós, seres humanos, cristãos, seguidores de Jesus, possamos viver e atuar de uma forma que glorifique a Deus, engrandeça o nome de Cristo em cada uma dessas áreas. Quando a gente pega, por exemplo, eu sou da área do marketing, por exemplo, do design do marketing. Quando a gente pega, por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo, que está lá no Antigo Testamento, a gente pode extrair dali princípios éticos, princípios normativos de Deus para a atuação do marketing, por exemplo. Mas só que isso é um papo para uma outra conversa. Mas a palavra, então, traz para nós essas normas gerais. E além da palavra, a gente tem um dom que vem de Deus, que não é algo que brota da gente, não é algo intrínseco do ser humano, mas é algo que vem de Deus para nós, através da ação do Espírito Santo, que é a sabedoria e o entendimento, ou seja, o discernimento. Então a gente tem a palavra, a norma, as normas gerais de Deus, e a gente tem o dom de Deus através do seu Espírito Santo, que nos dá e juntos, os dois, nos dá isso que o Albert Wolters chama de discernimento espiritual, que é a gente conseguir discernir a melhor forma de atuar, de estar presente, de ter uma presença fiel em cada uma das áreas da nossa sociedade, seja nos esportes, na ciência, na comunicação, na tecnologia, nas artes, na educação, enfim, em toda e qualquer área. E aí, o Verne Poitras vai falar para a gente que o serviço a Deus não pertence apenas a uma esfera estrita de práticas ritualísticas específicas, mas a toda a vida, porque em todas as coisas da vida, Deus está presente a nós e estamos abertos à inspeção do seu olhar santo. Isso é uma coisa também muito importante, embora talvez eu não esteja falando nenhuma novidade aqui para a maioria de vocês, mas eu preciso reforçar e relembrar tudo isso para a gente começar essa nossa conversa aqui hoje. Que a gente lembrar e nunca se esquecer de que o nosso serviço a Deus não se limita ao domingo dentro do culto, não se limita àquilo que a gente faz quando a gente está na igreja, não se limita, por exemplo, a fazer um evento como esse para cristãos e aí a galera se deslocar e preparar a estrutura e preparar a câmera e tudo mais. Não se limita a isso. Obviamente que isso também é servir a Deus, isso também é importante. Não estou dizendo que não seja. Mas o que eu quero dizer é que
o nosso serviço a Deus não se limita às coisas, entre aspas, religiosas. Como o autor coloca, não se restringe a práticas ritualísticas que nós, enquanto cristãos, fazemos, mas o nosso serviço a Deus é algo para toda a nossa vida, para tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, é em serviço a Deus, é em adoração a Deus. Nós, cristãos, quando fomos chamados por Cristo e resgatados por Ele, toda a nossa vida agora passa a ser uma vida que está daquilo que é chamado de corandeu, ou seja, estamos diante de Deus, e não apenas quando a gente vai para a igreja, e aí quando a gente sai da igreja, a gente vai viver nossa vida, e aquilo não tem nada a ver com a nossa fé. Não é assim que a fé cristã se propõe a ser. Ela é uma fé integral para toda a nossa vida, para toda a nossa existência, e para tudo aquilo que nós fazemos, inclusive sobre a educação. E aí tem um lema muito antigo, assim, da tradição histórica da igreja, que é dizer que a vida é uma religião. E esse lema, eu acho ele maravilhoso, assim, embora algumas pessoas assim não gostem de usar o termo religião e falar a gente tem que se desvencilhar da religião e que a religião é algo ruim e coisas do tipo. Esse lema, usado por muitos cristãos, assim, dentro da tradição histórica, eles diziam que a vida é uma religião. E por que a vida é uma religião? Porque em toda ação humana, nós estamos servindo algo ou alguém. Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós propomos, todas as nossas ações, atitudes, pensamentos, projetos, relacionamentos, tudo aquilo que a gente faz em direção a algo, a gente faz servindo algo. E esse algo pode ser o Deus verdadeiro, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou pode ser algum outro Deus, pode ser algum outro ídolo, algum outro falso Deus. A questão é que o ser humano, ele nunca deixará de ser um ser religioso. Até mesmo uma pessoa que, talvez um ateu, uma pessoa que diz não crer em Deus, ele tem um compromisso religioso com algo. Pode ser com a sua própria descrença, pode ser com o seu intelecto, pode ser com qualquer outra coisa, mas sempre teremos algo ao qual nós estamos servindo. Portanto, essa frase faz muito sentido, de dizer que a vida é uma religião, porque nós sempre estaremos servindo algo. A questão é quem nós estamos servindo, se é o Deus verdadeiro, se é algum outro falso Deus ou algum outro ídolo. E aí, o Michael Gorin e o Craig Bartholomew, que são dois autores que escreveram um livro chamado Introdução à Cosmovisão Cristã. Se você nunca leu esse livro, se você nunca ouviu falar nesse livro, quando acabar essa aula aqui hoje, não sei se vai ter outra aula depois, mas quando acabar o evento hoje, para não perder a próxima aula se tiver, vai na loja da sua preferência e, por favor, compre esse livro e leia esse livro em oração, em devoção a Deus, mas leia, porque ele vai fazer muita diferença na sua forma de enxergar a realidade a partir da fé cristã. É um livro simples, didático, mas fantástico. E nesse livro eles vão dizer que as atividades, profissões e esferas sociais do domínio secular pertencem a Deus tanto quanto aquelas do domínio sagrado. Entretenimento, sexo, jornalismo, política, vida acadêmica e negócios são todos partes da criação muito boa de Deus. Ou seja, todas as áreas da nossa sociedade, todas as esferas sociais, até mesmo aquelas que nós consideramos que fazem parte do, entre aspas, domínio secular, todas elas fazem parte da criação muito boa de Deus. Todas elas fazem parte. E isso é ter uma perspectiva criacional. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a queda. E, obviamente, quando a queda vem, ela corrompe todas essas áreas muito boas. Mas todas elas, em essência, no aspecto criacional, são áreas muito boas. Então, um cristão que, por exemplo, atua como jornalista, a sua função enquanto jornalista, ela é tão sagrada quanto uma função pastoral, por exemplo. Um cristão que atua, sei lá, na academia, já que a gente está falando de educação aqui hoje, um cristão que atua na academia, ou que é, talvez, um professor ou professora de primário, de crianças, ou adolescentes, ou no ensino médio, em qualquer área, em qualquer nível educacional, aquela função, aquele ofício, aquela vocação é tão sagrada quanto a vocação de um oficial da igreja, de um pastor, de um líder, ou de um missionário, de qualquer pessoa que esteja mais envolvido diretamente com as áreas que tradicionalmente nós temos como espirituais, mas que na verdade todas são espirituais. E aí, o Verne Poitras vai continuar falando para a gente que se Cristo é o Senhor de toda a vida, é também, claramente, o Senhor da educação.
Toda educação deve ter a glória de Deus como sua meta, os mandamentos de Cristo como suas normas e o amor de Cristo como seu motivo fundamental. Vou ler de novo e guardem isso no coração, anotem se possível. Toda educação deve ter a glória de Deus como sua meta, os mandamentos de Cristo como suas normas e o amor de Cristo como seu motivo fundamental. O Verne Poitras, ele fala aqui para a gente, então, que uma vez que a gente entendeu que toda a vida, toda a existência, todas as áreas da sociedade, elas estão sob o senhorio de Cristo, ainda que afetadas pelo pecado, ainda que afetadas pela queda, ainda que de uma forma corrompida, manchada, maculada, ainda assim, Cristo é o Senhor sobre todas essas áreas. E se Ele é o Senhor sobre todas as áreas, Ele também, obviamente, é o Senhor sobre a educação. A gente não pode cair no risco ou no erro de entregar a educação como se Cristo não fosse Senhor sobre ela, como se a gente precisasse da educação apenas para cumprir talvez um dever cívico ou talvez cumprir um papel dentro ali da nossa de uma imposição social para que a gente ascenda socialmente, consiga um bom emprego. Não, a educação também está debaixo do senhorio de Cristo. E o autor nos dá para a gente aqui alguns princípios importantes para isso, que é ter a glória de Deus como a meta da educação, é ter os mandamentos de Cristo como as normas para a educação, e ter o amor de Cristo como o seu motivo fundamental, como a nossa motivação pela qual nós estudamos ou pela qual nós ensinamos, o amor de Cristo. Isso é muito forte, eu não sei você, mas quando eu li isso, eu falei, cara, que coisa bonita, que coisa forte, ao mesmo tempo que responsabilidade que a gente tem, porque de alguma forma, eu acho que quase todos nós aqui, ou pelo menos daqueles que estão participando aqui hoje, em algum nível se envolvem com a educação, seja na condição de estudantes, seja na condição de professores, ou pelo menos já se envolveram de alguma forma. E olha o que ele fala para nós aqui. Isso me marca muito, são princípios muito importantes para a nossa caminhada e para a nossa jornada. E aí, quando a gente vai para a Escritura, e aqui eu trouxe alguns trechos isolados, e sem querer aqui fragmentar a Bíblia ou fazer um picote assim. Claro que a gente tem que entender a Bíblia na sua completude, mas alguns trechos para falar algo interessante. Provérbios 3 diz para nós que, pela sabedoria, o Senhor fundou a terra e pelo entendimento estabeleceu o céu. Depois, se a gente for olhar em Romanos 11:33, o autor diz que, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em Colossenses, um outro texto, diz para nós, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E por que eu trouxe esses três textos, né? Provérbios, Colossenses, Romanos? Porque Herman Bavinck, que é um autor também que eu gosto bastante, ele fala algo assim que para mim é matador, que ele vai dizer que um livro, e ele obviamente está se referindo à Bíblia, à Escritura, um livro que prossegue com pensamentos como esses, né, como esses que eu acabei de compartilhar nesses três exemplos, não pode ter uma baixa estima pelo conhecimento, nem pode desprezar a filosofia. Pelo contrário, a sabedoria é melhor do que rubis, e todas as coisas que podem ser desejadas não podem ser comparadas a ela. Ela é um dom daquele que é o Deus do conhecimento. Olha que coisa maravilhosa que o Bavinck fala aqui para a gente, porque, não sei, dependendo do contexto seu de comunidade ou de envolvimento com outros cristãos, não é raro a gente encontrar pessoas que falam que cristãos não precisam se envolver com a área acadêmica, cristãos não precisam estudar, seja estudar na esfera, entre aspas, secular, seja um estudo de teologia. Piorou se for um estudo de filosofia, que aí acho que não, se um cristão estudar filosofia, aí acabou, vai desviar, vai sair do caminho do Senhor e vai ser um desastre, assim. Não é raro a gente encontrar pessoas que pensam dessa forma, que acham que uma dedicação aos estudos, que se dedicar a uma vida acadêmica ou uma vida de estudos fora da academia também, um estudo autodirigido, a uma aprendizagem autodirigida, acham que isso é algo antagônico ao evangelho, acham que isso é algo que vai, talvez, entre aspas, esfriar a fé da pessoa, ou que vai afastá-la de Deus, ou que vai afastá-la, que vai diminuir a sua espiritualidade, que vai diminuir a sua piedade. E
esse discurso ele acaba se difundindo, e a gente não para refletir que a própria Escritura, o tempo todo, em várias partes, fala para nós sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus, que Deus é o Deus do conhecimento, e que esse conhecimento está presente nas suas obras, e que esse conhecimento, através da nossa busca por Deus, através do temor do Senhor, nós alcançamos a sabedoria. Ou seja, a Escritura, a nossa Bíblia, aquele livro que a gente carrega e leva para a igreja todo domingo, ou todo dia que a gente vai para um culto, esse livro, ele tem uma autoestima pelo conhecimento, ele não nega o conhecimento, ele não é um livro que, ele não é algo da parte de Deus para que a gente pare de estudar, para que a gente pare de se dedicar aos estudos, para que a gente pare de se envolver com a área da educação. Pelo contrário, ele tem uma autoestima por tudo isso, e é essa constatação que o Bavinck faz, que um livro como esse, um livro que traz esses pensamentos, uma revelação de Deus que traz esses pensamentos, não pode ter uma baixa estima pelo conhecimento e principalmente nem pode desprezar a filosofia. Isso precisa ficar muito claro aqui para a gente, porque muitas vezes a gente coloca essas coisas como se elas fossem rivais, como se uma vida acadêmica, como se uma dedicação intelectual fosse algo antagônico, oposto a uma dedicação na piedade, na oração, nas disciplinas espirituais. E essas coisas elas não se rivalizam, pelo contrário, a Escritura abrange todas elas. Uma vida cristã integral é uma vida que contempla as duas coisas, que contempla uma busca pela piedade, uma busca pelas disciplinas espirituais, pelo auxílio aos necessitados, mas também uma busca pelo conhecimento, tanto o conhecimento do próprio Deus, quanto o conhecimento das outras áreas da vida, porque todas as áreas da vida estão debaixo do senhorio de Cristo. E aí, uma vez que a gente entende tudo isso, uma vez que a gente entende, então, que Cristo é o Senhor de toda existência, e essa existência engloba a educação, a gente passa, então, para a segunda parte, para o segundo ato desse teatro cósmico, que é a queda. E a queda afetou toda essa boa criação de Deus. E aí, eu queria ler aqui uma declaração de missão de uma instituição de ensino. Olha que coisa bela e maravilhosa. Cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Consequentemente, colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Essa é uma declaração de missão quando uma instituição de ensino foi fundada. E não sei se você sabe de qual instituição de ensino que eu estou falando. E se você sabe, muito provavelmente esse texto maravilhoso e belo agora não é tão mais assim, porque eu estou falando de Harvard. Estou falando de uma das talvez principais, ou top 5, top 3, não sei, instituições de ensino do mundo, de uma das melhores universidades que existem atualmente, não atualmente, mas há muito tempo. E olha que, ao mesmo tempo belo, mas ao mesmo tempo triste, porque quando Harvard foi fundada, aquela que eu acabei de ler era a sua declaração de missão. Ela foi uma instituição criada com aquele propósito que eu li alguns segundos atrás. E hoje, obviamente, é uma instituição totalmente secularizada, uma instituição que atualmente não, obviamente, não tem mais esses princípios como norteadores, se secularizou, como várias outras coisas boas que foram criadas também se secularizaram. E isso é um dos aspectos da queda. Isso é um dos aspectos da queda na nossa realidade, que é pegar coisas que foram criadas inicialmente com motivações que nós cremos que são as corretas, que foram criadas por uma motivação de glorificar a Deus e engrandecer o nome de Cristo. E hoje não necessariamente faz isso, ou pelo menos não tem mais essa intenção. Infelizmente, isso acontece, isso é um movimento cada vez mais constante. Para quem acompanha aí o movimento de secularização na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, vê quanto que isso está forte, inclusive aqui no nosso país, isso já vem acontecendo, inclusive dentro da igreja, dentro de instituições que tradicionalmente seriam cristãs. E isso é uma tristeza para nós. E aí, eu trouxe isso só para contextualizar um pouco que a queda ela começa a afetar toda a nossa vida, a nossa sociedade também, inclusive a educação, inclusive instituições que foram criadas com um bom propósito. Mas eu queria focar em alguns vícios e deformações na condução intelectual cristã.
em alguns vícios, em alguns erros que nós cristãos cometemos na condução da nossa vida intelectual. E quem nos ajuda nisso é o Pedro Dutti, um amigo querido que se dedica a esse tema. Ele tem um livro publicado sobre isso, chamado Inteligência Pra Quê? Se você não conhece, nunca leu o livro, corra também quando acabar essa noite de evento aqui, e vá atrás do livro. Se você não puder comprar, tente pegar emprestado com algum amigo, mas leia esse livro, que ele vai trazer mudanças profundas na sua forma de enxergar a sua vida intelectual, a sua vida de aprendizagem. E aí, um primeiro vício, ou um primeiro erro que o Pedro traz para nós, que para mim talvez seja um dos mais graves, talvez mais latentes atualmente na nossa, pelo menos quando a gente olha de uma forma geral para a igreja evangélica brasileira, é o anti-intelectualismo. É um pouco do que a gente estava falando ali atrás, que é a incapacidade de um cristão, de uma pessoa que crê em Cristo, de integrar a sua vida religiosa com a vida intelectual, e acaba, por isso, abandonando as universidades, as artes ou outras áreas da cultura, gerando uma irrelevância pública no testemunho fiel da igreja. E não sei quantos aqui têm acompanhado, muito provavelmente sim, mas, por exemplo, o movimento anti-vacina que tem rolado, inclusive dentro de ambientes cristãos, como se a vacina fosse, vai transformar em jacaré, ou não, a vacina vai implantar um chip, não, porque a vacina vai causar problema e tudo mais, e é muito incompatível, né, quando a gente, infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, a gente olha para a realidade dos efeitos da pandemia no nosso país, na devastação que a pandemia fez no nosso país, e a gente olha para a vacina, a gente olha para os esforços científicos que são feitos, a gente olha para os esforços governamentais e coisas do tipo. E claro, né, não estou aqui querendo ser ingênuo, que não há interesses por trás disso, econômicos inclusive, obviamente que sim, mas ao mesmo tempo é algo que está trazendo benefícios para nós, é algo que pode nos livrar de algo muito pior, é algo inclusive que está debaixo, assim, mais uma vez, dessa soberania de Deus, e é uma talvez manifestação da sua graça comum. E a gente fala, não, porque a gente tem que discordar da ciência, a ciência está errada e coisa do tipo. E isso é um só exemplo, né? Não só isso, mas um exemplo atual e contemporâneo dessa postura anti-intelectualista que muitos cristãos têm, que de não integrar a sua vida religiosa com a sua vida intelectual, como se fossem, mais uma vez, coisas distintas, uma vida totalmente fragmentada, enquanto que a palavra nos propõe, o que a palavra nos instrui, é que a nossa vida precisa ser integral, nossa vida precisa ser uma vida como um todo, na qual o evangelho alcança toda a nossa existência, todo o nosso ser, não só nossa vida religiosa, mas toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, nós, enquanto cristãos, não podemos ceder a esse anti-intelectualismo. Nós não podemos nos colocar numa posição de que a fé cristã é contrária ao desenvolvimento intelectual, que a fé cristã é contrária à dedicação aos estudos ou uma vida acadêmica, por exemplo. E com isso, os efeitos disso a médio e longo prazo, nas artes, na cultura, nas diversas áreas da vida, inclusive na política, em vários sentidos, é o que causa para nós uma irrelevância pública no testemunho fiel nosso enquanto igreja, né? No nosso testemunho. Ontem, se não me engano, não sei se era o Robert que estava falando, de que quando nós somos um país evangelizado, mas ao mesmo tempo essa massa evangélica é irrelevante publicamente. E muito disso é devido a esse anti-intelectualismo, muito disso é devido a essa fragmentação que nós cristãos temos na nossa vida, e, portanto, a gente não consegue ter uma presença pública fiel e relevante. Um outro aspecto, um outro vício da nossa condução intelectual é uma vida intelectual bipolar, que é quando nós temos uma fé sincera e verdadeira, quando nós, de fato, cremos em Jesus Cristo, cremos na sua obra, nos dedicamos à sua igreja, quando nós cremos fielmente na revelação de Deus nas Escrituras, mas nós pensamos e nos comportamos como um legítimo ateu. Então, aqui, ao contrário do anti-intelectualismo, não se trata de negar a vida intelectual, pelo contrário, muitas vezes quando a gente pensa numa vida intelectual bipolar, são pessoas que entendem a importância da intelectualidade, a importância dos estudos, a importância da educação, a importância de um envolvimento acadêmico, por exemplo. No entanto, elas também vivem de uma forma dicotômica, de uma forma fragmentada. Então, quando no domingo elas vão para a igreja, elas clamam a Deus, elas oram e fazem isso com sinceridade, com verdade, mas quando saem da porta da igreja de segunda a sábado, elas vivem como se fossem legítimos ateus, vivem como se fossem pessoas na quais a sua fé
não diz respeito a nada daquilo que elas estão fazendo, a nada daquilo que elas estão fazendo ou na academia, ou como professoras, ou como estudantes, independente da área onde estejam. E a gente acaba tendo essa vida, então, bipolar, essa vida dicotômica. E, mais uma vez, não é isso que o Evangelho nos propõe. O Evangelho nos propõe uma vida integral, uma vida na qual o Senhor é Senhor sobre toda a existência, e na qual tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja na igreja domingo, seja no banco de uma escola na terça-feira, a gente está fazendo em adoração a Deus, a gente está fazendo para glorificar a Deus e para engrandecer o nome de Cristo. E, por fim, um erro muito comum, e aí esse é um erro, talvez, particularmente de cristãos, é os chamados donos da ortodoxia, que em ambientes cristãos, como, por exemplo, um seminário, como uma escola de teologia, ou em um curso, em uma escola como essa aqui, talvez, espero que aqui não tenha ninguém assim, e nem eu mesmo, Deus me livre disso, mas é quando, nesses ambientes especificamente cristãos, há uma certa vaidade intelectual que se materializa na figura de pessoas que se acham donas de todo o saber teológico. São pessoas que desprezam, por exemplo, tradições diferentes de teologia. E obviamente que aqui, e é importante eu fazer um parênteses, obviamente que existem coisas que são, sei lá, heresias, são coisas que são incompatíveis com a fé, mas tem coisas que são, talvez, perspectivas diferentes, são perspectivas teológicas diferentes, de tradições teológicas diferentes. E muitas vezes a gente se acha os donos da ortodoxia, como se só a minha tradição tivesse a verdade do evangelho, como se Deus revelou todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria só para a minha tradição ou só para mim, e todo mundo que discorda de mim está errado, né? Como se eu fosse o dono de todo o saber teológico. E isso também é um grande problema, isso também é um grande erro. A gente precisa muito ainda, enquanto igreja, enquanto cristãos e cristãos evangélicos brasileiros, amadurecer muito nesse sentido. Inclusive para saber discordar dos nossos irmãos. E não tem problema a gente discordar uns dos outros em perspectivas diferentes, naquelas questões que são tangenciais ao evangelho, nas questões que são, de certa forma, secundárias. Não tem problema a gente fazer isso, porque quando a gente olha, por exemplo, e talvez em alguns aspectos, o evangelicalismo norte-americano, estadunidense é um bom exemplo disso, porque é muito comum eles terem, por exemplo, debates, discussões entre pessoas de perspectivas diferentes, entre cristãos de tradição diferentes, e eles têm um debate sadio, se respeitando, sem se degladiarem, né, e tudo mais. E quando a gente olha para a nossa realidade, principalmente para a galera aí que está no Twitter, é um horror, é uma coisa ridícula, desculpem o termo, mas é ridículo a forma como nós cristãos, e principalmente cristãos que estão produzindo teologia, que estão, né, nesse trabalho tão importante, tão salutar para a igreja, a forma como eles se portam e se colocam dentro de discussões, ou na hora de discutir, ou de abordar algum tema em que há discordância. Então nós precisamos vencer esse erro de nos acharmos os donos da ortodoxia, e obviamente que tudo isso é fruto da queda, né? Tudo isso é fruto dessa queda que corrompeu a nós, que nos corrompeu, que corrompeu nosso pensamento, nosso coração, toda a nossa existência também. E aí o André Bieler, no livro Pensamento Econômico e Social de Calvino, diz que o pecado mistura de modo tão estreito o que é conhecimento justo e fantasiosa invenção que, sem nova revelação, a de Jesus Cristo, permanece o homem não somente estranho a Deus, mas até a si próprio e ao mundo. Então, essa fala, isso que o André Bieler traz para a gente é algo muito forte. Não sei se teve esse impacto todo para você, mas quando eu li isso, eu falei, caramba, que forte, que pesado isso. Porque o que ele vai falar para nós? Que o pecado, ele atua de forma tão forte, tão intensa na realidade, que ele confunde, ele faz confusão entre aquilo que é um conhecimento justo, entre aquilo que é um conhecimento verdadeiro, entre aquilo que é um conhecimento que parte da revelação de Deus, que tem conformidade com a ordem criacional de Deus. E ele faz a confusão disso com uma fantasiosa invenção. Ele faz uma confusão entre o conhecimento justo e a fantasiosa invenção que surge do próprio pecado. E que a única forma da gente tentar desvencilhar conhecimento justo de fantasiosa invenção é através de Jesus Cristo, é através da revelação de Jesus Cristo para nós, da revelação normativa de Deus no Evangelho. Porque sem isso, sem Jesus, nós não apenas permanecemos
estranhos a Deus, nós não apenas permanecemos dissociados de Deus, mas de nós próprios e do mundo. Nós nos dissociamos do Criador do universo e sustentador do universo. Nós nos dissociamos de nós mesmos, da nossa própria identidade, quem nós somos, e também do nosso próprio mundo. Nós passamos a viver de forma alheia à realidade, por seguir não a revelação de Deus e o conhecimento justo, mas uma fantasiosa invenção que o pecado traz para nós. E aí você pensa, Kaique, então a gente tá perdido, tá tudo errado, acaba tudo, fecha as escolas, fecha as portas, vamos fazer outra coisa da vida? Não, calma. Tem possibilidades para nós. O pecado ainda está atuante, o pecado ainda corrompe a realidade, mas existem algumas perspectivas importantes para a gente entender tudo isso. E, mais uma vez, quem nos ajuda a compreender essa questão é o Albert Wolters, um autor que eu citei lá no começo, porque ele vai tratar sobre uma noção muito importante e muito interessante, não só para a educação, mas para qualquer área da existência, que é a noção de estrutura e de direção. E o que ele propõe é que, uma vez que toda a existência é parte da ordem criacional de Deus, então existe uma estrutura criada pelo próprio Deus. Existe uma estrutura que faz consonância com a ordem criacional. E essa estrutura, ela pode ter diferentes direções. Isso que talvez é o mais interessante dessa sua abordagem, da abordagem que ele propõe para nós. Porque, por exemplo, ao invés de a gente pegar a educação e falar, não, educação está fadada ao fracasso, está tudo errado, está tudo zoado, a academia só produz coisa ruim, a educação das escolas só corrompe a galera, vamos esquecer a educação, vamos cuidar de outra coisa. A gente joga tudo isso, todo o pacote fora. E o que ele propõe para nós é algo um pouco mais profundo nessa nossa análise ou nessa nossa atuação. Que ele vai dizer que essa estrutura, e no caso aqui, a estrutura enquanto educação, a gente não precisa jogar ela toda fora. O que a gente precisa é redirecionar a sua direção. Então, a educação pode tanto ser direcionada para longe de Cristo, com desobediência, com distorção da realidade, com corrupção, mas nós podemos atuar, uma vez que nós temos a revelação do Evangelho, a revelação normativa de Deus para nós, nós podemos então identificar o que há de ídolo, o que há de queda dentro dessa estrutura e redirecioná-la a outra direção, em direção a Cristo. Um trabalho que tem obediência, que tem redenção e que tem restauração. Ou seja, a questão é, a gente não precisa abandonar uma determinada área da nossa sociedade, e aqui especificamente a educação, mas pode ser também qualquer outra área, seja a arte, seja a comunicação, seja o marketing, seja, sei lá, a química, seja a engenharia, seja a astronomia, qualquer área que seja. A gente não precisa desprezar a área em si, mas a gente precisa ter um trabalho ativo e intencional para redirecionar essa área de uma direção que vai para longe de Cristo em uma direção que vai em direção a Cristo, justamente porque nós temos o conhecimento da revelação de Deus para nós, nós sabemos que no fim das coisas, Cristo virá com a sua redenção, haverá uma redenção a partir da obra redentora de Cristo, e o nosso papel enquanto cristãos é atuar não para trazer a redenção, porque isso é uma obra exclusiva de Cristo, mas nós atuamos para sinalizar essa redenção que Cristo trará, e essa sinalização se dá redirecionando as áreas da nossa sociedade, redirecionando as estruturas para que elas não vão para longe de Cristo, mas caminhem em direção a Cristo. E aí o André Bieler continua depois dizendo para nós que não quer isto dizer que toda sabedoria e todo conhecimento sejam recusados ao homem e que sua razão, assim como sua vontade de ação, sejam inúteis, mas para serem adaptadas a seus fins, para chegar ao que pretendem, necessário é que se deixem informar, guiar e corrigir pela palavra de Deus. Então, ele vai concluir dizendo um pouco disso que eu estava acabando de falar, de estrutura e direção. Claro que ele não está falando especificamente dessa forma, dessa perspectiva de enxergar, mas em suma é a mesma coisa. O que ele está falando para nós é que nós não precisamos desprezar tudo aquilo que, todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas nós precisamos adaptar seus fins para que eles possam serem corrigidos através da perspectiva normativa da palavra de Deus, que nós sejamos informados, guiados e corrigidos pela palavra de Deus, para que tudo isso que foi uma vez corrompido pelo pecado possa ser, então, por meio da graça comum de Deus, redirecionado em outra direção,
para que contenha os efeitos da queda e que apontem para a obra redentora de Cristo. E isso é exatamente o último ponto, a última parte, né? O último ato dessa narrativa cósmica de criação, de queda e de redenção, uma vez que a gente entendeu que toda a sociedade foi criada por Deus, toda a sociedade, toda a realidade é sustentada por Deus, e que toda essa realidade, criada e sustentada por Deus, foi corrompida pelo pecado. Agora a gente caminha em direção ao último grande ato, que é a redenção, que vem por meio da obra redentora de Cristo. E é importante nós, cristãos, entendermos que durante a nossa vida, durante a nossa existência, no aqui, no agora, na nossa vida aqui, nós sempre estaremos em um ponto de intersecção entre a narrativa do evangelho e entre a narrativa da cultura. E aqui, essa imagem, a narrativa do evangelho não é maior que a narrativa da cultura despropositalmente, é intencionalmente maior, porque a narrativa do evangelho ela não é reducionista como a narrativa da cultura. Porque, geralmente, a narrativa da cultura ela sempre será reducionista, ou seja, ela sempre vai focar e colocar como ponto mais importante um único ponto da existência, um único ponto da realidade, enquanto a narrativa do evangelho traz para nós uma perspectiva ampla e integral de toda a existência. Mas o fato é que nós cristãos verdadeiros, cristãos que estão cumprindo o seu papel, o seu chamado, nós sempre estaremos nessa intersecção entre a narrativa do evangelho e a narrativa da cultura. Nós teremos que lidar com essa tensão que existe entre aquilo que o evangelho nos propõe e aquilo que a cultura, que a nossa sociedade nos propõe. E a gente vai precisar de muita sabedoria, discernimento, humildade e busca por Deus e por sua palavra, para que a gente viva de uma forma coerente, íntegra e fiel no meio dessa intersecção. Que isso aqui não é uma escolha para nós. Não, a gente pode até, sei lá, talvez movimentos neomonásticos, assim, até tentem serem mais reclusos e se fecharem em comunidades, em guetos mais fechados de uma certa espiritualidade ou de uma confissão religiosa. Mas, via de regra, nós sempre estaremos nessa intersecção. E é por isso que entender sobre todas essas coisas, é por isso que um evento como esse, por exemplo, é tão importante para nós, porque nós precisamos, intencionalmente, a cada dia, buscar sabedoria da parte de Deus, buscar discernimento espiritual, buscar capacitação, para que a gente consiga, para que nós possamos ser cristãos que atuem nessa intersecção de uma forma integral, de uma forma coerente e sempre apontando para a obra redentora de Cristo Jesus. E aí o Michael Gorin e o Craig Bartholomew vão continuar dizendo para nós que instituições acadêmicas cristãs não devem tentar criar um gueto acadêmico, concebendo um novo tipo de produção acadêmica cristã da estaca zero. Em vez disso, acadêmicos cristãos devem buscar participar criticamente de nossa cultura e de sua tradição acadêmica, participando do trabalho acadêmico, até mesmo com aqueles nossos colegas que não partilham de nossos compromissos religiosos. Então, o que eles estão dizendo aqui para nós é justamente essa imagem que eu mostrei na slide anterior, que nós, enquanto cristãos, sempre estaremos nessa intersecção e que não é a melhor alternativa para nós simplesmente criar guetos evangélicos cristãos e nos reclusarmos neles, porque isso não trará para as nossas sociedades, não manifestará a luz do evangelho para a nossa sociedade. Ao invés disso, nós temos que participar da nossa sociedade, participar da cultura, e aqui especificamente, falando de educação, participar, por exemplo, do meio acadêmico, por exemplo, ou de grupos de estudo e pesquisas informais, que existem vários deles por aí, espalhados, mas essa participação não é simplesmente estar lá para participar, para falar, nossa, eu participo, eu sou um cristão, e fincar a bandeira de Cristo ali, mas é para participar criticamente, para participar de uma forma crítica, e crítica a partir do quê? Crítica a partir do próprio evangelho, reconhecendo ali naquele meio, ali naquela produção, ali naquele ambiente, o que há de bom, o que há de graça comum manifesta naquele lugar, o que dali saem coisas que estão contribuindo com a sociedade, que estão contribuindo com o bem comum, mas ao mesmo tempo ter uma crítica e fazer as denúncias devidas com os ídolos que surgem nesses locais também, com as idolatrias que estão nesses contextos, nessa tradição acadêmica específica, por exemplo. Então, nós temos um trabalho que não é romântico, não é simples, não é bonito, mas é o que o evangelho nos propõe, é a alternativa que eu creio que é a alternativa da fé cristã. E a gente tem muito
fazendo um parênteses off slides aqui, a gente tem muito um vício assim de linguagem, não que esteja errado, mas é um vício de linguagem de falar, nós temos que impactar a cultura, nós temos que fazer alguma coisa como se a cultura fosse um objeto, assim, uma parede, assim, sei lá, fosse meu celular e eu tenho que impactar a cultura, eu tenho que, né, encostar nela ali de alguma forma. E a gente se esquece que tudo, absolutamente tudo aquilo que nós fazemos, que não é natural, ou seja, que não faz parte da natureza, por exemplo, sei lá, meu cabelo é natural, ele cresce porque, sei lá, Deus me fez assim. Mas tudo aquilo que eu faço que não é natural, quando eu, por exemplo, faço um post no Instagram, quando eu converso com a minha esposa, quando eu saio com meus amigos e a gente vai para algum lugar que a gente gosta, quando eu faço um trabalho artístico em alguma, sei lá, em um muro da cidade, um grafite, um mural, alguma coisa nesse sentido. Tudo que eu faço, toda a minha forma de viver, isso é produção cultural. Produção cultural não é só quando a gente intencionalmente fala, não, agora eu vou produzir cultura. A gente está produzindo cultura a todo momento. Nossa forma de comunicar, nossa forma de relacionar, nossa forma de nos deslocar pela cidade, tudo isso é cultura. A forma como eu escolho ir para minha igreja no domingo, se eu vou de bike, ou se eu vou pegar um busão, ou se eu vou sair no meu carro, ou se eu vou de carona com algum irmão, a forma como eu intencionalmente escolho me deslocar pela minha cidade, isso é produção cultural. Tudo isso a gente está produzindo cultura. Então, não vamos cair no erro de achar que a gente só produz cultura quando a gente para e fala, não, agora eu vou produzir para impactar a cultura. Não é só quando a gente para intencionalmente para fazer isso, mas em tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo uma produção cultural, nós estamos interagindo com a cultura de alguma forma. E a gente não pode esquecer disso, porque muitas vezes a gente desliga uma chave na cabeça, vai viver a vida, e aí quando a gente, vamos ali reunir para fazer, sei lá, um evangelismo, fazer alguma coisa ali, um projeto, a gente liga a chavinha, não, agora eu estou interagindo, impactando a cultura. E aí terminou o projeto, a gente desliga a chave, volta para a vida normal, e não, agora eu só estou vivendo, assim. E isso não é uma verdade, isso não é algo que a gente liga ou desliga quando a gente quer, mas a todo momento essa chavinha de interação cultural está ligada para nós, e isso vale, inclusive, para a esfera da educação. E aí a gente tem que lembrar que um trabalho acadêmico fiel, ele precisa partir de dois princípios. E o primeiro deles é o princípio de cultivar. E esses dois princípios estão lá em Gênesis, quando a gente for olhar o que Deus ordena ali no princípio, ali em Gênesis, antes da queda, inclusive, quando Deus manda o homem cultivar e guardar o jardim. Ele está dando dois princípios que valem não só para aquele contexto do Éden, mas para o cultivo de toda a nossa sociedade, para o cultivo de toda a nossa civilização. E para a área acadêmica, para a educação é a mesma coisa. Quando a gente pensa num trabalho acadêmico fiel, então a gente tem que pensar em cultivar, no princípio do cultivo, que é de reconhecer das descobertas da tradição acadêmica cultural ocidental, por exemplo, de reconhecer aquilo que de bom veio para nós, como, por exemplo, uma vacina para um vírus que matou centenas e centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Isso é algo bom, isso é uma graça comum sendo manifesta, e a gente tem que reconhecer isso como uma graça de Deus para a nossa sociedade, para o nosso mundo. E não só isso, uma coisa talvez de grandes proporções, mas coisas menores e de menor impacto também. Tudo isso faz parte desse trabalho nosso de cultivar, de se envolver academicamente, de produzir coisas, de fazer pesquisas, de achar coisas, de contribuir com a sociedade, contribuir com o bem comum, de melhorar a vida das pessoas. Mas também a gente tem o princípio de guardar, não apenas cultivar, não apenas desenvolver, mas também guardar, de promover uma crítica ao ambiente ideológico em que essas percepções estão incrustadas, porque não basta a gente simplesmente se envolver no sentido de vamos produzir, 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 e não ter o princípio de guardar, não ter o princípio de refrear o pecado e o mal que está naquele meio. Então a gente precisa desses dois princípios também. E aí, o Abraham Kuyper, em Sabedoria e Prodígios, fala algo muito interessante para nós. Ele vai dizer que a ciência feita em nome do Senhor funciona como um antídoto para o veneno do pecado. Mas com isso, não queremos dizer que a ciência possui o poder de transportar a alma humana da morte para a vida. O instrumento de Deus, que Deus estabeleceu para este tipo de transição, é a fé. E essa fé salvífica pode surgir somente a partir da recriação da alma humana, a saber, por meio da regeneração, que o próprio Deus comunica no segredo da alma, sem a nossa intervenção ou de qualquer outro instrumento. E ele continua dizendo que, por essa razão, a ciência não pertence à graça particular, nem pode pertencer ao seu domínio,
mas ocupa seu próprio lugar naquela gloriosa obra da graça comum de restrição do pecado, erro e miséria em suas várias manifestações. Então, o que o Abraham Kuyper está dizendo aqui para nós? O Abraham Kuyper, e não só ele, vários outros, vão dizer que existem dois tipos de graça. Existe a graça salvífica, que é aquela graça que nos alcança a partir da obra redentora de Cristo e nos salva da nossa condição existencial de pecado, nossa condição de queda, e que nos dá a garantia pela obra redentora de Cristo. Essa é a graça salvífica. Mas além dessa graça salvífica, existe uma outra graça, que é a chamada graça comum. E ela tem esse nome comum justamente porque ela não é uma graça que salva o ser humano. Ela não tem esse aspecto salvífico que a graça salvífica tem. Mas ela chama graça comum porque justamente é uma graça que está despejada, que Deus despeja sobre toda a sociedade, sobre pessoas, inclusive, que não são cristãs, para que, através do trabalho delas, para que, através daquilo que elas façam, o pecado, o mal, o erro, a miséria sejam refreados, sejam diminuídos. Porque se Deus simplesmente deixasse a gente por conta própria, sem essa graça comum, o pecado ele só aumentaria ao ponto da gente se auto-exterminar, da gente acabar com toda a existência. E é por isso, então, que a gente precisa dessa graça comum de Deus. E Abraham Kuyper diz para nós, então, que, embora a ciência não pertença a essa graça salvífica, ou seja, a ciência, a educação, a intelectualidade não tem o poder de nos salvar, de nos redimir dos nossos pecados, não tem o poder de nos salvar, porque só isso é apenas a obra redentora de Cristo que faz. A ciência, a educação, a vida intelectual, nela estão presentes, ou elas pertencem à graça comum de Deus, quando usadas e orientadas a partir da ordem criacional de Deus, porque elas são usadas justamente para conter, para restringir o pecado, o erro ou a miséria em suas várias manifestações. E aí, para caminhar para o final, sei que meu tempo já está quase acabando, me desculpem, vou correr. Uma visão redimida da realidade e da educação deve, na minha percepção, pelo menos 3 coisas. Primeiramente, reorientar nossos padrões. Cristãos devem se envolver intencionalmente no ambiente educacional, mas sabendo que apenas Cristo pode trazer redenção. É aquilo que o Kuyper acabou de falar ali atrás. A gente deve se envolver, a gente deve usufruir da ciência, da educação, da academia, intencionalmente, mas a gente não pode se esquecer que é só Cristo que traz a redenção para nós. A ciência não é capaz de salvar o ser humano. Ela pode até, através da graça comum, melhorar nossa condição de vida. Ela pode, através da graça comum, nos trazer, talvez, cura para algumas doenças, ou refrear o efeito de algumas doenças na nossa vida. Mas a nossa salvação, a salvação da realidade, somente Cristo, por meio da sua obra redentora, pode fazer. Então nós precisamos reorientar nossos padrões de se envolver com a ciência, se envolver com a academia, nos envolvermos com a educação, mas não para depositar nelas a nossa esperança salvífica, porque essa esperança somente Cristo pode nos garantir e de fato nos dar por meio da sua obra redentora. Nós precisamos reorientar nosso envolvimento. Ou seja, nós temos que encarar o estudo não como uma etapa para conseguir algo, mas como algo que possui valor em si mesmo e no qual Deus pode ser glorificado. Isso também é uma coisa muito comum, e principalmente, não sei, em outras cidades, mas aqui na cultura goianiense, isso é muito comum, assim, acho que em certo sentido no Brasil todo. Mas quando a gente está estudando alguma coisa, assim, sei lá, vou estudar, passar um ano aí fazendo um curso de filosofia ou fazendo um curso de qualquer coisa que você goste, assim, geralmente quando a gente faz isso, a gente vai, chega para um amigo e fala, cara, comecei a estudar tal coisa, ele pergunta, para quê? Para que você está estudando, no sentido de qual é o seu objetivo, ou seja, você está estudando é para passar num concurso público, é porque você quer um emprego melhor, é porque você está querendo aumentar o seu cargo na sua empresa, qual é a finalidade do estudo? E a gente precisa entender e reorientar nosso envolvimento com os estudos, de que o estudo ele não é apenas uma etapa para conseguir algo. Pode até ser, mas não é apenas isso. Ele tem um valor por si mesmo. Quando nós nos debruçamos na nossa vida de aprendizagem, nossa vida intelectual, quando a gente abre um livro e se dedica sobre aquilo, e lê aquilo, e pensa, reflete, tudo isso a gente pode fazer não com um objetivo pragmático, mas fazer isso glorificando a Deus, entendendo mais uma vez Deus é Senhor sobre toda a existência. E se Deus é Senhor sobre toda a existência,
Deus é Senhor sobre a educação. E se Deus é Senhor sobre a educação, e se toda a minha vida é uma vida de adoração a Deus, quando eu abro um livro e vou ler, ou quando eu sento na frente do meu computador e vou assistir um curso, ou quando eu vou sair da minha casa e vou para uma sala de aula para aprender algo novo, aquilo é um ato que eu posso fazer para a glória de Deus e não apenas pragmaticamente para eu, sei lá, passar num concurso público ou aumentar meu salário, qualquer coisa nesse sentido. Não que isso seja errado, mas não é apenas isso. A educação, o estudo, o envolvimento intelectual dos cristãos tem valor por si só, tem valor por si mesmo, porque aponta para uma fé que é uma fé que não está dissociada do conhecimento, que é uma fé que não está dissociada da sabedoria, mas que é uma fé que crê e adora o Deus, que é o Deus do conhecimento. Então a gente precisa reorientar o nosso envolvimento nesse sentido. E por fim, reorientar nossas motivações. As escolhas dos nossos estudos não devem ser orientadas pragmaticamente por pressões culturais de sucesso monetário, mas considerando nossas vocações. E aqui eu sei que o tempo, eu sei que está corrido, mas dando uma breve história pessoal, assim, eu lembro quando eu estava no ensino médio e, sei lá, sem querer, é ruim falar isso, assim, mas eu sempre fui uma pessoa que me destacou um pouco, assim, pelo menos em termos de ensino médio, ensino fundamental, eu sempre tirei notas boas, eu era o nerd da turma, assim, e eu lembro uma vez no ensino médio, e aqui, mais uma vez, aqui no nosso contexto cultural goianiense, há uma pressão muito grande, assim, para que as pessoas vá para colégios bons e saiam dali e entrem em universidades públicas e formem em áreas que são áreas de destaque, medicina e engenharia. E eu lembro que uma vez, estava no primeiro ano do ensino médio, e uma professora de literatura chegou para mim e fez essa mesma pergunta. Falou, Kaique, você vai querer fazer medicina ou engenharia? Aí eu olhei assim, tipo, caramba, tipo, ela nem me perguntou o que eu queria, já colocou as opções, né? Ou engenharia ou medicina, né? Porque são as áreas que, em tese, dão mais dinheiro. E se você está estudando num colégio bom, é porque você precisa passar nessas duas áreas, uma delas, para você ser uma pessoa rica e ter sucesso, entendendo sucesso como sucesso monetário. E aí eu falei, não, eu quero fazer design gráfico. E a expressão dela, assim, sabe aquele meme, o meme da Nazaré confusa, assim, que ela fica, tipo fazendo as contas, como assim quer fazer design? Como assim um dos melhores alunos da turma quer fazer design? E é uma história, assim, tô contando de forma, sei lá, meio engraçada, talvez nem foi, mas para dizer que nós temos que sondar nossas motivações sobre o porquê que nós estamos escolhendo o curso que a gente está escolhendo, por que a gente está dedicando ao estudo que a gente está dedicando. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com uma talvez pressão social para um modelo cultural de sucesso do que necessariamente com a vocação que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos colocou enquanto vocação para que a gente atue. Então a gente precisa sondar nossas motivações. Nossa motivação para o estudo não pode ser simplesmente ceder a uma pressão cultural para determinadas áreas que, em tese, são áreas na qual a gente pode ter mais sucesso ou pode ter mais condições monetárias, financeiras. A gente precisa ter as nossas motivações para os estudos também reorientadas. E aí, por fim, e é por fim mesmo, o texto de 1 Coríntios 12 vai dizer para nós que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus quem realiza tudo em todos, para a manifestação do Espírito mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. E aí o André Brieler, a partir desse texto, dessa reflexão bíblica, vai dizer para nós que, seja intelectuais ou seja trabalhadores manuais, sejam pessoas que têm uma vocação intelectual, uma vocação acadêmica, ou pessoas que têm uma vocação de trabalho manual, seja ele qualquer que for, todos os dons do homem devem ser postos em ação para o serviço de Deus e da sociedade. Seja um acadêmico, seja um artista, seja alguém que está na mídia, seja alguém que, sei lá, um pedreiro, uma pessoa que constrói casa ali no sol quente. Tudo isso deve ser feito a serviço de Deus, glorificando a Deus, mais uma vez relembrando que Deus é Senhor sobre toda a existência, e para o benefício da sociedade, para o benefício do bem comum, sinalizando a redenção que Cristo trará um dia para nós. E é isso, assim eu encerro minha fala, e eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Não sei, o tempo já deve estar estourado, mas para quem estourou muito, mais uma oração vai fazer
muita diferença não, e eu gostaria de orar, e por favor, me acompanhe aí na sua casa, ou onde você estiver ouvindo, seja agora ao vivo ou posteriormente. Senhor Deus, muito obrigado pelo esse privilégio, muito obrigado de poder conversar aqui com meus irmãos e irmãs, de poder tocar num assunto que é tão importante para nós, muitas vezes tão deixado de lado. Que o Senhor nos dê graça para entender tudo isso, que o Senhor nos dê graça para conduzir nossas vidas, para conduzir nossa vida intelectual, para conduzir nossa vida de estudos, que o Senhor renove nosso ânimo, nosso entendimento, nossas forças. Eu sei que muitas vezes é difícil para nós assim abrir um livro e nos dedicar para aquilo, assim, e eu falo isso como alguém que tem dificuldade nos estudos também. Mas eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria nisso, que renove nosso ânimo, renove nossa força, que a gente entenda que o estudo, que a dedicação à nossa vida intelectual, a dedicação numa área acadêmica, não é um fim em si mesmo, não é simplesmente para a gente saber mais que os outros, não é só para a gente arrotar sabedoria por aí, ou entendimento, ou conhecimento, ou para coisa nesse sentido, mas é com o fim último de glorificar o Senhor, de glorificar o Deus, que é o Deus do conhecimento, e que acima de tudo a gente nunca se esqueça de que a verdadeira sabedoria vem da sua palavra, vem do temor ao Senhor, vem do evangelho de Cristo, vem da obra redentora de Cristo, e que sem o evangelho nada mais faz sentido. Sem o evangelho, nem o mais alto dos intelectuais tem verdadeiro sentido. Então, que o Senhor nos traga sentido para a nossa vida, nos oriente nossa vida através da sua palavra, que a gente possa, que o seu Espírito Santo venha nos reorientar nossa vida, nos santificar dia após dia, tirar de nós nossos vícios intelectuais, tirar de nós nossos erros, nossas falhas da nossa caminhada, nos trazendo perdão na obra de Cristo, mas para que a gente continue caminhando e que a gente possa caminhar de forma constante, sendo sustentados pelo Senhor e sabendo que é o Senhor, que é o Deus criador, sustentador e redentor de toda a existência, de toda a realidade. Que o Senhor nos ajude nessa missão, em nome de Jesus. E eu oro em agradecimento também por toda a equipe do Cristãos Criativos que estão organizando esse evento, que estão se dedicando para que a gente possa crescer, que a gente possa ser edificado, que o Senhor use essas pessoas cada vez mais, não só eles, mas todos que estão assistindo, todos que irão assistir, para que o Senhor seja engrandecido, para que o nome de Cristo seja engrandecido e para que toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Muito obrigado pelo tempo. Eu vi que tinha uma pergunta do Luiz Gustavo. Eu tô zoando o rolê aqui, né? Que eu acho que já deve ter passado tudo. Perguntando se há possibilidade para uma participação cristã na matemática. Luiz, um autor que eu citei aqui, o Verne Poitras, ele tem um livro que, se eu não me engano, chama Redimindo a Matemática. Procura esse livro, deve ter na Amazon e tudo mais, é da editora Monergismo, se eu não me engano. E é um livro especificamente falando sobre a matemática a partir de uma perspectiva bíblica cristã. Então, procure lá depois, que eu tenho certeza que, se você é da área da matemática, ele vai falar muito contigo, tá bom? Gente, é isso. Não sei se tem mais algo, acho que não, mas desde já, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço, e precisando, estamos aí à disposição para servir.